E aí depois vem... Qual é o próximo livro? Rainhas da Noite. E aí qual que é a ideia? Você vê aquele centro de São Paulo... Você sempre morou no centro de São Paulo? Você gosta de lá? Moleque, amo, assim. Daí, moleque, eu ouvia muito essas histórias, assim, tipo... a afinada Jaqueline blá 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 era pesadona, porque a Cris Negão fez isso, fez aquilo. O que eram? Eram personagens lá do... Eram histórias das pessoas que diziam que tinham tido umas cafetinas muito poderosas que já tinham morrido. Isso é nome de cafetina. É. Tá. Daí na pandemia eu falei, cara, tá na hora de eu ver qual é dessa história. Eu tava preso em casa, todo mundo tava preso em casa. Vou começar a ligar pra todo mundo que eu conheço que é das antigas da noite, pra elas me contarem essa história. Mas qual região? Porque tem aquela região que já foi de produção de filme, né? Não tem uma lá perto do... A Boca do Luxo e a Boca do Lixo. Onde é a Boca do Luxo, exatamente? Era na Boca do Lixo ali, é mais da Igreja da Consolação, seguindo o Minhocão. Tá. É ali. Era ali que elas treinavam. Aquela casa até que veio o pessoal aqui do... O Castelinho? Não, do Terça... aquele de personagens, como chamava? O Terça Insana começou lá no Next. Sabe onde é o Next? Não é ali do lado da Roosevelt? É naquela região lá. A Grace Janucas e tal. Isso. É lá, né? Então tinha Boca do Lixo e Boca do Luxo. E elas lá... eram da Boca do Lixo. E por que ficou aquela região? É por causa do... Porque era degradado, né? As pessoas... Antes era muito rico, daí construíram o Minhocão, daí as pessoas começaram a sair de lá, os imóveis ficaram bem mais baratos, daí foram morar as pessoas que... entendi. Como hoje é o centro, né? Mas isso o quê? Anos 70? Virado nos anos 70. A Jaqueline blá 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 chega nos anos 70 de Paris e abre esse primeiro bordel só de travestis. É uma francesa mesmo? É uma brasileira. Jaqueline Welch. E ela vem da França? Ela foi a primeira geração a ir se prostituir, que é uma coisa que acontece muito ainda hoje, assim. Tipo, elas vão pra Europa, ganham algum dinheiro e ou ficam ou voltam cheia de grana. Ela voltou cheia de grana, comprou uma casa na frente da Igreja da Consolação e montou um bordel só de travesti e ficou ainda mais rica. Mas ela era travesti, poderosa. Não? Era. Tá. Era. As três são. Entendi. A Jaqueline blá blá blá, André de Maio e a... E por que são famosas? Porque tinham temperamento... Porque elas ganharam muito dinheiro e elas tinham muitas filhas, né? Que é meio aquela coisa de tieta de chamar a filha. Cuidar. Agencia. Elas moravam com a Jaqueline, tinha banho de champanhe, ia jogador de futebol, ia artista de televisão e tal. Daí começou a prostituição de rua e surgiram as outras duas que eram mais da rua do que ela. Mas foram isso, figuras... Mas como você começa a sua pesquisa? Você vai atrás de quem? Fazia 30 anos que eu tava ouvindo, né? Então eu já sabia que a Cacá de Poli, por exemplo, que é uma drag lendária da noite de São Paulo, conheceu elas. Então o Cacá, conta aí, me diz com quem fala. Miss Biá, que também morreu assim que eu tava investigando o livro. Eu já conhecia essa galera, Marcinha da Corinto. Era meio do meu rolê, assim. Eu sempre tive esse... Foi um livro que demorou 20 anos pra escrever, porque... Foi minha vida inteira, né? Daí na hora de sentar pra escrever foi tranquilo, porque eu já sabia quem procurar. Você foi pegando sem pressa os depoimentos e vendo... Eu ouvia de rolê, assim, eu ouvia de bar, eu ouvia de boate. Como você faz uma linha pra unir essas histórias e começo, meio e fim? Como você organiza uma história tão grande? Elas se encontravam, na real. É muito maluco, porque elas... chegaram a tirar fotos juntas, assim. Era de fato uma máfia e as três se reconheciam como mafiosas. Mas não eram... E se respeitavam. Elas não brigavam entre si por espaço? Tinha um convívio, porque cada uma tinha um espaço e um poder diferente, assim. Tipo máfia Jaqueline mesmo. chegou antes, e daí a máfia dela era o castelo dela, que era chamado de castelo, o bordel dela. A Andréia veio depois, tinha 20 apartamentos em São Paulo e alugava pras prostitutas, e tinha a boate dela que era Proibidos. E a Cris cuidava de quem tava na rua. Ela era meio miliciana. A segurança das prostitutas da rua, já que a polícia não protegia, ela ia lá e protegia. Cara... E tem lance de violência, tem histórias pesadas, assim? Gente virando camburão, tem gente arrancando o cabelo uma da outra, tem... eu acho, sei lá, tem um meme que eu amo que é Tô cansado de história de bicha boazinha. Quero bicho empinando moto e dando tiro, assim, é meio história de bicho empinando moto mesmo? e dando tiro. Teve isso? Cara, é tipo Al Capone, só tipo, que a gente vai ter que se cuidar aqui sozinha. Então, são tão abandonadas pela sociedade que vamos criar um estado nosso. E elas criaram um estado delas. Cara... E foi maravilhoso, assim. A história é maravilhosa. Muita gente se ressente e odeia elas até hoje. Muita gente das antigas tinha medo, foi achacada, perdeu dinheiro, foi agredida e tal. Mas como história... André de Maio tinha uma limusine. Ela andava por São Paulo de limusine com um cachorro pincher que chamava Al Capone.
com uma arma. É tipo... Com uma arma? Aham. É inacreditável. Cara, É inacreditável que São ninguém história nunca que ninguém tinha parado sabe, pra é. contar essa história. exato. Isso, década de 70, avança pra Até 80. a virada dos anos 2000. Até... Quando todas são mortas, todas morrem em situação de violência. São mortas? São Assassinadas? mortas. A Cris com um tiro na cabeça, a Andrea com um tiro na Praça Roosevelt, dentro do carro dela, que ela trocava de carro todo ano. Tinha uns conversíveis e tal. Tinha Sabe-se por quê? uns carrões. Quem... Ninguém nem investiga. Os Não? inquéritos têm É. uma página. Você vai na polícia, o inquérito tem uma página. Ninguém vai atrás. E daí o PCC entra na virada dos anos 2000 e acaba esse mundo, porque essa prostituição mais romântica, com cafetina e tal, acaba Anarquista, né? porque entra o PCC e é um esquema mais ligado a crack, ligado à droga, e os chefes não são travestis, não são as Entendi. travestis mais. São pessoas num esquema muito maior de criminalidade. E quando você descobre que ele tá pronto o livro e vou lançar, o que é? Ah, cara, Quando você entende que a história tá fechada, como que é? É meio, sabe o termômetro do peru, assim? Quando você bota o peru no forno, o termômetro pula. Ele não é você que controla o É, livro, é o ele, livro que se ele controla. fecha sozinho. Mas acho que pra mim é meio tranquilo, porque tem um período obsessivo que eu só vivo aquilo, só falo daquilo 20 horas por dia, 7 dias por semana, até que uma hora eu entendo a história inteira e ela tá pronta na minha cabeça. Assim. Eu começo desesperado, do nada, sem conhecer nada, no escuro. Daí uma hora, tipo, eu entendo a história inteira. Assim, a história passa a ser um pouco minha, daí é sentar e escrever. E aí é um foi. método de escrita mais tradicional. Tipo, todo dia você senta, Sim, horário de escrever. de Ah, é? manhã, super. É mesmo? É super regrado. Pra mim é um ofício, assim. Pra mim é um trampo como qualquer outro. Porra. Entendo que tem Vocês gente que não. Vocês assim. colocam limite de número de palavras por dia, essa coisa? Não, tem um tem prazo metas? pra entregar livro, assim. Nunca pensei... Cara, não sei o tamanho dos meus livros. Outro dia um amigo que tá escrevendo Ah, é? um livro perguntou, quantas páginas Mas no programa tem? não te dá o número de... Dá, mas eu não conto. Ah, é? É. Nunca tive problema até agora. Pode ser que um dia a editora vá virar e falar, você tá maluco? 1.300 páginas. Não, mas é que eu venho de jornal, né, cara? Você já é conciso. Escrever 280 páginas tipo, pra mim é Porque jornal muito mais como do que eu era? merecia. Era por... Cara, por centímetro. Como assim? Mas como você calculava por Você centímetro? mede por centimetragem, daí você sabia meio decor, tamanho. Dá um exemplo assim. O cara te fala, eu Uma tenho matéria tanta... grande tem uma matéria de uma página tem 30 centímetros. Isso Porque a ripa, a coluna, vai ter 30 centímetros de texto. Mas depende do tamanho da fonte ou não. Não, Era é sempre a mesma fonte. Então, mas você tinha que escrever quanto? Em páginas ou em alguma coisa pra caber Depende do dia, depende se entra um anúncio, depende, pode mudar em cima da hora. Então você tá escrevendo um texto de uma página, falam, caiu, entrou um anúncio aqui da, sei lá. Sei. E X. você perdeu metade do seu texto, corta agora.